Ontem, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, foi sabatinado no Senado e foi aprovado como o novo ministro do STF. Ou seja, agora o Flávio Dino vai deixar o governo Lula e vai adentrar o STF, e não há a menor dúvida de que ele será um quadro muito importante por lá, né? Não há dúvida da competência dele, da capacidade jurídica dele, né? Foi alguém que foi juiz federal, mas também me parece, eu já falei em outras circunstâncias sobre isso, uma manobra do PT para retirar um nome importante da política, né? Uma figura muito importante e que para mim prometia ser um possível sucessor do Lula no futuro próximo. Mas o fato agora é que ele vai para o STF e isso vai nos privar certamente de algumas pérolas do Dino nos debates que ele empreendeu no Congresso, ou seja, ele é uma figura muito articulada, né? Geralmente quando eu falo de argumentação aqui, geralmente quando eu falo de, sabe, defesas de ideias, de debates, eu apresento aqui, eu mostro falácias lógicas ou erros de raciocínio, mas hoje eu quero mostrar uma fala do Dino que é perfeita. Na verdade, o modo como ele constrói um raciocínio é excepcional e eu quero assistir com vocês e depois comentar algumas coisas brevemente. Vamos ver juntos aqui a fala do Dino respondendo ao Flávio Bolsonaro sobre regulamentação da internet. Vamos ver juntos aqui e depois eu comento. Assistam. Sobre a questão do controle de mídias. O senhor usou uma expressão que eu creio que é a chave daquilo que tantos e tantas aqui falaram. O senhor usou a seguinte expressão: todos têm que medir as palavras? Sim, claro. Esse é o ponto. Essa é a diferença fundamental. Enquanto todos não medirem as palavras, é claro que haverá perpetração de crimes em série. Isso vale para as redes sociais, o senador Petecão acabou de descrever. Se nós abrirmos, nesse momento, as redes sociais, de qualquer um aqui por amostragem, ou mesmo as minhas, nós vamos encontrar as coisas mais abjetas, impronunciáveis, criminosas, sendo escritas. Então, o problema não é que medir a palavra esteja errado, como o senhor disse. É o contrário. Medir as palavras é o certo. Eu tenho absoluta certeza que o senhor faz isso em casa e todos nós devemos fazer na vida pública. Claro que não basta. Lembremos, senador, que mesmo a relação de maior intimidade e privacidade que existe, que é a relação amorosa, é regulada juridicamente. O casamento é governado por regras. A relação amorosa que se estabelece, ela é regulada pela Constituição, pelo Código Civil. A relação de pai e filho é regulada por leis. O senhor não pode fazer o que quiser em relação aos seus filhos. Ora, se todos os âmbitos da vida humana têm regulação, onde está escrito que só a internet não pode ter? De onde emergiu essa mitificação, a não ser dos interesses, eventualmente empresariais, que não interessam ao debate jurídico? Nós temos uma lei que regula a internet, parece que é algo atípico que eu estou falando. Não, esse Congresso, este aqui, aprovou o Marco Civil da internet. E o senhor vai no artigo 19 e vai no artigo 21, o senhor vai encontrar regulações. No caso do artigo 19, quase inexistentes. No 21, mais rigorosas. Se o senhor abrir a sua linha do tempo, a sua timeline aí, muito dificilmente o senhor vai encontrar cenas de nudez não consentida. Por quê? Porque há o artigo 21 do Marco Civil da internet e há uma moderação ativa de conteúdo das empresas. Se o senhor fizer uma pesquisa sobre compra de terno ou de sapato, o senhor vai receber durante semanas propaganda de terno e de sapato. Por quê? Porque as plataformas não são neutras. Ao contrário do que no artigo 19 do Marco Civil da internet está escrito, e muitos acreditavam em 2014. Na verdade, as plataformas se transformaram em curadorias de conteúdo. Ora, se você tem uma atividade empresarial qualquer destinada ao lucro, qual que não é regulada? Se alguém estabelece um comércio num shopping, tem regulação. Se alguém abre uma farmácia, tem regulação. Uma indústria também tem. Então, é realmente um debate de vanguarda. E veja, considero que é o debate jurídico mais importante do século XXI. Porque nós estamos no limiar do perecimento das condições de se realizar eleições, com o abuso da inteligência artificial. Todas as senhoras e os senhores sabem disso. E não vai haver regras? Imaginemos a inteligência artificial servindo, como hoje há nas plataformas, a incitação de crimes. Eu vi, senador. Eu vi.
incitação de suicídio de jovens. Eu vi jovens chantageando outros jovens. Eu vi meninos chantageando meninas para praticarem atos de vilipêndio sexual. Os seus filhos estão expostos a isso e as crianças e jovens do Brasil estão expostos a suicídios sendo transmitidos ao vivo. Isto é ditatorial, tratar disto? Ou é preservar os valores mais sagrados que a civilização humana conseguiu erigir? Da vida, da integridade física. Então é isso que eu sustento, e sustento com convicção, a partir de critérios jurídicos. Nenhuma atividade empresarial é desregulada. Nenhuma atividade humana é desregulada. Se alguém usa a internet para cometer um crime, para incentivar suicídio, para cometer qualquer crime que seja, a impunidade é que é o grande problema. As pessoas ficam impunes. As pessoas têm que ser investigadas e punidas na sua proporção. Não é a internet que faz isso, são pessoas que fazem isso. Assim como é equivocado achar que um instrumento, arma de fogo, é o que gera violência. Não é. A arma não atira sozinha. É um criminoso que usa ela mal, ilegalmente. Esse é que tem que ser punido. Então, as premissas estão erradas. Do combate a um problema. O senhor diz assim, tem que ser perseguidos os criminosos, não os instrumentos. Com todo respeito, senador. Isso anularia a dimensão preventiva das políticas públicas. Se o seu raciocínio fosse correto, o senhor poderia ter em casa uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Porque se os instrumentos não interessa a posse dos instrumentos, não haveria prevenção. E apenas uma atividade puramente repressiva. Ora, eu tenho outro sistema de crenças. Entre esperar uma criança ser violentada e para apurar o crime, eu prefiro prevenir para que a criança não seja violentada. Entre esperar que uma pessoa seja vítima de instigação ao suicídio para apurar quem instigou, eu prefiro lutar para evitar o suicídio. Entre você apurar um homicídio, a política pública, a política legislativa e mesmo o Poder Judiciário deve procurar evitar o homicídio. Aliás, os cânones de direito penal dizem que o direito penal tem uma dupla função, a função repressiva e a função preventiva. E é isso que eu acredito que a regulação cumpre um papel, defendendo, inclusive, a atuação do Congresso. Porque se você não acredita em regulação, você não acredita no parlamento. Porque a função principal do parlamento é regular as condutas humanas. Eu, nesse caso, guardo essa discordância de Vossa Excelência, mas, claro, convido a sua reflexão. Sinceramente, isso aqui é uma aula de como construir um argumento, né? Eu já falei sobre o Flávio Dino anteriormente, como ele é muito rápido de raciocínio, como ele é muito rápido para montar as ideias e expressar de maneira muito clara e muito coerente. Mas aqui você tem um exemplo bastante simbólico do que é uma argumentação consistente, robusta e bem fundamentada. Porque você vê como ele utiliza casos, né? Ele vai citando aqui vários casos de abusos da internet para justificar a ideia de que é necessária uma regulamentação. E daí o Flávio Bolsonaro responde, né, ou retruca, dizendo que você não pode criminalizar o instrumento ou regular o instrumento, mas você tem que punir a conduta dos indivíduos. E era claro que isso levaria à arma, né? A posse e porte de armas, isso já estava claro quando ele começou a falar, já sinalizava que ele levaria nesse sentido. Porque eles têm essa ideia, esse discurso de que armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Só que basta pensar em outras instâncias da nossa vida cotidiana, como um automóvel, né? Para você dirigir um automóvel, você tem que tirar uma carteira de motorista, você tem que fazer um teste, tem um código de trânsito, tem uma legislação de trânsito, tem inúmeras práticas, inúmeras regulamentações relacionadas à fabricação de automóveis e como são as leis de tráfego. Então, o raciocínio do Flávio Bolsonaro, né, o modo como ele tenta reagir a essa ideia de regulamentação na internet, ela parte de uma lógica bastante falha e que não condiz com a realidade. E também nos leva a pensar sobre quais são as intenções por trás disso, né? Porque a gente sabe que os bolsonaristas, a extrema-direita global, se mune da internet, das redes sociais, para uso de fake news, para manipular as eleições.
Tanto que quando o Flávio Dino fala, né, que essa questão da regulamentação das redes sociais é, sabe, fundamental nos nossos tempos, tem a ver com isso, porque a gente sabe que há um grande risco de que isso vá transformar profundamente as democracias no futuro próximo. Já estão transformando, na verdade, né? Eu falei sobre isso recentemente, porque na verdade a minha visão é bem menos positiva nesse sentido. Eu acho que vai corroer ao ponto de nós vamos assistir isso, o colapso de muitas democracias representativas pelo mundo. Então, de fato, um debate muito importante. A regulamentação, ela é essencial, porque se trata aqui de corporações bilionárias que estão, de certo modo, ditando o que a gente vai consumir, o modo como a gente vai se relacionar e o nosso comportamento também, né? Eu falei sobre isso também recentemente, sobre como as redes sociais hackearam nossa mente e nos enviam conteúdos radicalizantes ou conteúdos que nos engajam e nos deixam presos por horas e horas a fio para ficar consumindo o que está nessas redes. Então, é um debate muito importante e também é necessário que haja transparência sobre como funcionam esses algoritmos, sobre como eles são usados para moldar o nosso comportamento. Então é um debate fundamental e me parece que a posição do Dino é muito coerente e bem fundamentada, né? Como eu falei aqui, ele vai apresentando, ele vai montando tijolinho a tijolinho aqui esse edifício argumentativo, de modo que a conclusão dele é muito robusta sim. E a posição do Flávio Bolsonaro, ela é coerente com aquilo que eles defendem, com o modo como eles entendem a sociedade e o modo como eles utilizam armas de fogo e utilizam redes sociais para danificar a sociedade e a democracia. Então, é um exemplo aqui, como eu falei, é um caso aqui bastante representativo de uma boa argumentação feita pelo Flávio Dino. E agora torcemos que ele tenha um bom desempenho lá no STF, né? Então, quer saber como é que você entende isso, como é que você viu essa argumentação do Flávio Dino, o que você achou de interessante no modo como ele foi montando esse argumento rumo à conclusão e como ele responde também ao Flávio Bolsonaro, né? O que se destaca para você nesse argumento do Dino? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro do canal para dar uma força e também confira na Amazon o meu livro sobre debates e falácias lógicas chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão, no qual eu exponho aqui esses princípios elementares, inclusive éticos, para uma boa argumentação e para um bom debate. Então, link na descrição também. Se cuide por aí e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henri Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. A gente vive numa sociedade que abraçou o paradigma da competição e da vitória. Vai numa livraria, entra na seção de mais vendidos. Todos os livros são como se tornar um vencedor, como chegar em primeiro lugar. Pois é, tem gente que resolveu abandonar esse paradigma, que percebeu que é essa maneira de viver que nos trouxe até aqui, com poucos donos de tudo e com muitos donos de nada. Eduardo Marinho, filósofo das ruas, é um exemplo de alguém que resolveu abandonar essa lógica e experimentar o que é viver junto com aqueles que não têm nada. E encontrou sentido nessa caminhada. Encontrou sentido em ter uma vida onde ser o derrotado significa ter sucesso nesse paradigma da vitória dos injustos. Para você assistir uma aula com Eduardo Marinho inédita e ao vivo, eu te convido para no dia 17 de dezembro estar com a gente às 8 horas da noite no Instituto Conhecimento Liberta. Para você se inscrever e participar é super simples e é de graça. É só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Em poucos segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa.